tudo que o Senhor tem feito. E assim consagramos ao Senhor as nossas vidas, Senhor, bem como todos os dízimos, as ofertas. Declaramos, Pai, propriedade do Senhor. E agora, Senhor, edifica-nos ainda mais por meio da Tua palavra. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Poder sentar, meus irmãos. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a palavra e depois vamos orar. Eu quero ler o verso 13, 14 e 15. Efésios, capítulo 6, versículo 13 até o 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Vamos repetir? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti as nossas vidas. Pedimos, Pai, por cada um dos Teus filhos. Queremos também, Pai, apresentar tantos motivos de oração que tantas vezes temos apresentado, colocado diante de Ti, pois esperamos em Ti, Senhor, pela bênção. Sabemos, Pai, que já fomos abençoados com a graça do Senhor, a salvação. As demais coisas, Senhor, são pequeninas comparado. Aliás, nada pode alcançar, Senhor, a dádiva, a bênção de termos sido transportados das trevas para a luz. E nessa hora, Pai, queremos cumprir, é claro, Senhor, o nosso papel, o nosso trabalho, a nossa missão, como sal da terra, como luz do mundo, aonde nos apresentamos diante de Ti, proclamando, Senhor, em fé, que o Senhor é Deus e sobre todas as coisas Tu reinas. Senhor, reina sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, governa sobre todas as coisas. Absolutamente tudo está debaixo do Teu domínio. E diante de Ti nos apresentamos e pedimos, Pai, abre a nossa visão, abre os nossos olhos, seja o nosso coração abençoado. E assim, meu Deus, no nome de Jesus é que nós oramos. E também apresentamos os nossos irmãos, Senhor. Cada um que está aqui, Senhor, e cada um que tem precisado de Ti, Pai, tanto os que estão como os que não estão aqui hoje, Senhor, e Tu sabes. Seja a bênção do Senhor, milagre sobre cada um, e o Teu reino seja glorificado, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Muito bem. Eu gostaria de ministrar, então, a palavra conforme eu acabei de ler, o versículo 13 até o verso 15. Eu quero dar ênfase aí no que está escrito no verso 13, para retomar o propósito do que nós estamos ouvindo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós estamos com um propósito específico de entendermos essa firmeza, entendermos o propósito da firmeza no Senhor. E é claro, nós estamos observando que tudo quanto nós precisamos é da armadura de Deus. A armadura de Deus, ela nos dará condições, capacidade para estarmos firmes em toda situação. Eu quero ler o verso 14, que diz: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça
da justiça. Nos últimos 2 cultos, nós ministramos sobre esse assunto, as últimas 2 quartas-feiras, falamos sobre cingido com a verdade, vestido com a couraça da justiça. Depois, nós temos o verso 15, é a ministração de hoje. No versículo 15, há uma outra parte da indumentária do guerreiro, que é calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Eu gostaria de observar primeiro esse vislumbre total, que é o vislumbre do texto bíblico, que aqui é uma indumentária para um guerreiro. No caso, a batalha é a batalha espiritual, que está descrito aí no versículo 12. O versículo 12 diz: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Nas últimas pregações, nós caminhamos bastante sobre esse assunto, citando que há uma batalha espiritual. Os irmãos devem se recordar bem dessa caminhada. Se você não teve acesso, você pode acompanhar as mensagens que estão gravadas no canal da igreja no YouTube. Nós, então, hoje, eu quero compreender com você o que está escrito no verso 15, que é calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O que é que me faz resistir diante do dia mau? O dia mau vai vir, mas eu vou resistir a toda e qualquer situação. Veja bem, há duas passagens bíblicas, uma nós já lemos, o versículo 13, e a outra está escrito no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A primeira citação no verso 11, o objetivo do que Paulo está falando é que há uma fortaleza para resistir às astutas ciladas do diabo, e depois ficar firmes, tendo feito tudo. É o que está escrito no verso 13. Na playlist que nós linkamos para essa série, está escrito como ser inabalável. E aqui, irmãos, primeiro, para você ouvir uma pregação como essa, você precisa compreender que o inabalável que nós estamos falando não é uma pessoa que vai viver sorrindo, tá? O inabalável não é alguém que vai viver sempre sorridente, porque não está ligado à aparência. Ainda que meu anseio é que eu esteja sempre bem ao ponto de sorrir, eu sei que o seu também. O que nós estamos falando é de uma experiência com Deus, que eu passo toda a situação e no final eu permaneço nele. Nada me tira da sua presença. Não existe ali 5 minutos que eu perdi minha cabeça, ou algo que aconteceu na minha família que eu vou ter que resolver, e eu vou resolver como pecador. Não existe isso. Eu me lembro de uma situação muito triste que aconteceu lá no meu estado de origem, né? E aconteceu, eu não ouvi falar, eu estava lá, né? Ninguém me contou. Havia acontecido uma situação na cidade que envolvia uma família, cujo uma pessoa da liderança da igreja era membro da nossa igreja. O primo dessa pessoa era muito influente na cidade, havia acontecido uma catástrofe, e a família, que era muito temida também, ela estava toda se movimentando com a resolução daquele problema. E aquele irmão que era membro da igreja, diácono da igreja, ele foi à frente e pediu desligamento por um tempo, porque tinha umas coisas para resolver, não é? E as coisas que ele tinha para resolver eram oficialmente coisas pecaminosas, que iam trazer muito problema. Depois saiu até no jornal o efeito disso. Saiu
Aliás, reverbera até hoje esses problemas. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque aí você vai linkar e vou desviar o foco. Mas, literalmente, uma pessoa pediu desligamento por um tempo, isso não existe, né? Isso não existe. Por um tempo, para ir resolver uns problemas. E esses problemas depois saíram no jornal, estão, aliás, quando se fala do meu estado de origem, um desses problemas que lembra-se até hoje é dele, porque foi para o Brasil todo. Havia um crente, entre aspas, que estava envolvido com aquele escândalo. Pediu afastamento por um tempo e disse: irmãos, eu tenho que resolver algumas coisas e eu estou pedindo meu afastamento da igreja para ir resolver essa situação. Irmãos, não existe isso na caminhada. Se alguém faz isso, precisa repensar a conversão. A maior vitória que nós temos é permanecer em Cristo. Amém? Pastor, mas a membresia da igreja. Meu irmão, eu às vezes me esqueço que sou membro da igreja. Por quê? Porque o que eu dou mais ênfase é na minha comunhão com o Pai. Se você estiver andando certinho, porque você é membro da igreja, a motivação está errada. A motivação correta é que eu estava nas trevas e fui transportado para a luz. E é por isso que eu não faço isso ou aquilo outro. Por que é que você não faz tudo quanto vier na sua cabeça? Porque eu fui amado na cruz do Calvário. E esse amor me constrangeu de forma tal que eu fui tão amado que eu fui abençoado e eu compreendi que minha vida só tem sentido em comunhão com Ele. Os irmãos estão entendendo o inabalável que nós estamos falando? Inabalável. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela história de uma briga de trânsito, onde uma pessoa esbarrou na outra no carro, e aquela pessoa que foi abarroada, que bateram nela, ela saiu com um facão na mão para cima do outro carro. O rapaz também saiu do carro, bravo, mas quando viu aquele facão, disse: ai meu Deus, aí deu características de que era evangélico. E ele disse: você é crente? Eu disse: sou da igreja tal. Aí o que estava com o facão se identificou que também era, né? E então os dois terminaram ali batendo um papo e não fizeram nada um com o outro de ruim. Isso não é ser cristão, irmãos. Isso é fazer parte de um clube que eles reconhecem como igreja, mas na visão deles é, na verdade, um clube aonde estão associados. Isso não muda corações. O que muda é a comunhão com o Senhor. Quando é que essa comunhão é quebrada? Quando você comete pecado. Você já conhece a doutrina. O pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. E o pecado, ele encobre o nosso rosto para que não tenhamos acesso. Então, eu não vou andar no pecado. Pastor, e quando peca, o que a gente faz? Nós vamos pedir perdão e vamos corrigir o percurso. Por que eu fiz isso? O que é que aconteceu? Normalmente, a pessoa vai ter que rever alguma coisa. Ou não, foi um acidente realmente. Muito bem. Tendo feito essa introdução, eu quero agora observar com você a parte da indumentária de hoje, que é calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Em outras palavras, o que é que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz significa? E para entender esse assunto, eu quero ler com você o texto clássico, conhecidíssimo, que é o texto de Mateus 28. Vamos lá? Mateus 28. Mateus capítulo 28.
que diz assim, Mateus 28, o trecho é o verso 18 ao 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, vamos ler juntos? É-me dado, vamos ler na tela juntos, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Ou seja, assim seja, né? Muito bem. Agora eu vou ler na minha tradução, observando aí. Primeiro vamos recapitular algo antes de lermos novamente. Essa passagem é a última instrução que Jesus dá aos discípulos do texto de Mateus. Vamos lembrar aí o processo? O processo é que aquilo que Jesus fez, Ele agora está mandando os discípulos fazerem. Entenda aí, irmão, para que você possa comer o que nós estamos ensinando. Por que é que calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz faz parte da indumentária do guerreiro que permanecerá na batalha, que no final, tendo feito tudo, ficará firme? Por que é que ele ficará firme? Muito bem. A primeira observação é que, depois de todo o trabalho que Jesus fez com os discípulos, e eles agora já tinham a experiência suficiente com ele, eles agora vão repetir o que Jesus fez. Por que eles vão repetir? Observe. Portanto, ide e fazei discípulos. Jesus fez discípulos ou não fez? Fez, tanto é que estava ali conversando com eles. Mas agora eles estão ouvindo que eles vão ter que reproduzir o mesmo. Então veja aqui, ó. O pastor só está dizendo que se eu não reproduzir o que Jesus fez, eu não serei apto para vencer toda a batalha. Meu irmão, mas você entendeu certíssimo. Ah, eu não concordo, não. Eu sou membro da igreja, eu venho em todos os cultos. Meu irmão, isso e nada é a mesma coisa se você não reproduz o que Jesus ensinou. Se não estaria escrito, vá e participe de todos os cultos e sereis inabaláveis. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo aqui? Veja como seria fácil. Olha aí, pessoal, vocês sabem que não pode faltar culto nenhum, senão vai estar comprometido, você vai ser derrubado. Você não vai ser inabalável se você faltar aos cultos. Isso era mandar todo mundo vir para o culto. Pastor, mas não vou ser abençoado se eu vir para o culto? Vai. Apenas eu estou dizendo que não é a participação num culto que determina. Eu sei que não é legal falar isso, porque aí alguém pega só essa parte, né, e diz, viu, por isso que eu não vou no culto. Por isso que eu não vou. Né? Mas não é nada disso. Eu estou dizendo que não é um ritual. O que é o ritual? Cumprir sempre as mesmas coisas com a intenção de encontrar com Deus. Aí seria o religare, religião. Mas sim a reprodução do que Jesus fez. Porque isso nos torna discípulos. Se eu sou discípulo, o que o mestre faz ou fez, eu faço. Então Jesus disse a eles, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, você não vai batizar em seu nome, você não vai batizar em nome de instituição alguma, mas vai batizar em nome daqueles que participaram da salvação de cada um. O Pai enviou o Filho veio e se deu, e o Espírito Santo testifica que tudo isso é a verdade. Rapidinho aqui, irmãos, a doutrina. A Trindade está citada aqui. Por que eu batizo
Jesus falando aos discípulos, por que eles deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O Pai enviou o Filho cumpriu a missão que o Pai deu, e isso foi lhe dado e ele cumpriu espontaneamente, e tudo isso só acreditamos porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós só vimos os nossos pecados porque o Espírito Santo nos convenceu de que éramos pecadores. E ele atua até hoje em nós por meio da sua presença. Então, quando uma pessoa é batizada e que está declarando com o batismo que ela morreu para o pecado e para o mundo, isso só foi possível pela obra da Trindade. Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, veja a reprodução de Jesus, ensinando-os, verso 20, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Note, Jesus fez isso ou não fez? Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está dizendo que ele andaria junto, que ele estaria junto. É claro que depois a gente vai saber que na verdade é o Espírito Santo que estaria junto até a consumação do século. Eis que estou convosco até a consumação do século. Essa afirmação de Jesus, ela é condicional ao início da orientação, sim ou não? Ela é condicional. Eis que estou convosco, se você fizer discípulo e se você cuidar do discípulo. Pastor, então está todo mundo, a maioria talvez não faz isso. A maioria talvez não faz isso. O que é que nós temos em grande escala? Muitas vezes é pessoas de pecado em pecado, caminhando de pecado em pecado. Como assim? Ela não tem uma vida espiritual sólida, não consegue, às vezes, lidar com os próprios problemas, não sente a presença de Deus de forma que é impulsionado para novos horizontes na fé. E aí você vai ver a pessoa, ela não lidar com ninguém com o alvo de ganhar a pessoa para Cristo. Ela não está edificando a vida de nenhum novo na fé, e às vezes sendo até tão antiga, ou independente disso. E aí a vida dela vai tendo frustração, porque ela lê na Bíblia uma série de coisas, mas ela não compreende, e ela também não vê se manifestar na vida dela. E aqui, meus irmãos, eu retorno no princípio. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Se você estudar o texto, que você vai encontrar é isso. É um crente que está caminhando no propósito de espalhar a boa nova. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Aí, indo mais profundo, Evangelho da Paz. O Evangelho, a boa nova que traz paz. Paz com quê? Paz entre os homens? Também. Paz da própria pessoa com os seus familiares? Também, claro. Mas a paz que está ali é a paz com Deus. O Evangelho é a boa nova que traz paz com Deus. Como assim? Todos nós sabemos que nós temos inimizade para com Deus se amarmos o mundo e o sistema do mundo. Nós não caminhamos com amizade para com o Senhor se nós estamos amando o sistema das trevas, o sistema pecaminoso. Como assim? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que caminha assim, ele é inimigo de Deus. Como assim inimigo? Ele está contrário ao propósito do Senhor, e as coisas que exaltam o Senhor, ele faz o contrário.
Então, o primeiro passo do Evangelho é trazer paz com Deus. Vamos entender essa paz. Quando Jesus nasceu como homem, ele estava nascendo para servir a Deus e até o fim servir a Deus, até a morte, morte de cruz. Como assim? Ele poderia ter morrido de forma natural, mas não foi essa a proposta. Ele morreu e a morte que ele enfrentou foi morte de cruz. Qual era a morte de cruz? A pior morte que tem, a morte vergonhosa, a morte para o pior pecador. A pessoa mais complicada seria crucificada. Tanto é que na lista estava Barrabás. Você vai procurar estudar sobre Barrabás, ele certamente tinha matado algumas pessoas e ele liderava certamente sedição contra Roma. Então iam crucificá-lo para tentar combater isso. Ele é solto. Do lado de Jesus estavam 2 ladrões, um se converteu, o outro insultou. Jesus foi fiel até a morte e uma morte nesse ambiente. Muito bem. Qual é a outra observação que nós fazemos? Quando Jesus morreu, mesmo não tendo pecado, ele estava trazendo paz entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Por quê? Quando nós falamos inimizade para com Deus, esqueça esse entendimento de inimigo que fica se degladiando. Mas entenda que a ira de Deus permanece sobre aqueles que caminham no pecado. Quando a pessoa é perdoada, toda a ira do Senhor, o que é a ira do Senhor? É a atitude de Deus para com o pecador. Quando essa pessoa é perdoada, ela agora recebeu a absolvição dos seus pecados. Ela está livre para ir e agora ela não deve mais nada. Ela está livre para ir e não deve mais nada. Mas ela foi liberada para continuar pecando agora? Não. Ela foi liberada, ela é livre, teve seus pecados perdoados, o tetelestai foi manifesto, tudo foi pago, mas agora ela deve sair para caminhar como genuíno discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, porque agora, perdoado dos seus pecados, ela terá uma nova vida, que é a nova vida manifesta pelo seu Filho. Paz com Deus. O Evangelho da paz é que essa pessoa que caminhava contrária ao propósito do Senhor, agora ela encontrou o propósito genuíno. Mas isso só foi possível porque Jesus Cristo, ele foi até o fim, até a morte, que era a nossa situação, morte, e não tendo pecado, a morte não podia segurar. E o Pai o ressuscita, e ele agora, vitorioso sobre a morte, ele libera a vida sobre todo aquele que o reconhece como Senhor e Salvador. Senhor, porque eu fui liberado dos meus pecados, mas eu estou submisso a Ele, na visão dEle, caminhando conforme Ele. Eu não fui liberado para voltar a pecar. Muito bem. Então, a preparação do Evangelho da paz. Na minha caminhada eu tenho esse propósito. Qual é o propósito? Caminhar segundo a missão de Jesus. Tem espaço, irmãos, para outra coisa a não ser a edificação própria? Por que você está fazendo sua devocional? Pastor, porque eu estou buscando a Deus para poder ser abençoado no meu trabalho. Não, meu irmão, você está fazendo sua devocional porque você quer ter comunhão com Deus, porque só tem um jeito de viver a fé, caminhando conforme Jesus caminhou. E o restante, imagine uma pessoa que anda com Deus e Deus anda com ela e não trabalhar. Como é que vai ser isso? Os irmãos estão notando aqui?
E eu não estou falando de algo desconectado de uma nova vida. Meu irmão, se você não tem uma nova vida, como é que eu posso reconhecer a nova vida? Você é inspiração para as pessoas. As pessoas te pedem oração. Eu estou falando do pessoal que não é crente. As pessoas chegam para você e pedem para você orar. Ora por mim lá na igreja. Olha, você pode fazer uma oração por mim? Ela vê que você é diferente. Ela não sabe o que é, mas ela vê que você é diferente. Pode ser de várias formas também. Não existe uma única. Mas eu quero aqui dar destaque, meus irmãos. Nós estamos falando de algo que transforma uma pessoa em uma pessoa inabalável. Lembra do inabalável que eu expliquei? Agora, eu tenho que movimentar um pouquinho mais aqui no que diz respeito ao verso 19, que diz, portanto, ide e fazer discípulos. Aí eu citei, veja que Jesus manda os discípulos fazerem o que ele fez, correto, irmãos? Então, a reprodução do que Jesus fez transformará uma pessoa em uma pessoa inabalável. Vamos ver essa veracidade? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, Evangelho de João, e nós vamos ver algo semelhante com o que acabamos de ler. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos lá. Versículo 19. Diz assim o versículo 19. Chegada a tarde, todos estão comigo? Amém? Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vamos ler de novo aí juntos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Notaram aqui, irmãos? Agora, veja bem aqui, irmãos. Vamos lá. Isso é pesado. Mas não tem para onde correr. Né? Eu sempre brinco assim nessa hora, eu digo assim, não corra não. Não corra não, né? Como assim? Você já deve ter ouvido aquele crente que a vida toda, eu já ouvi isso que eu estou dizendo agora, que eu vou dizer agora. A pessoa estava lá entre um pecado e outro, aí ela dizia, pastor, eu também sou filho de Deus. Já viu essa linguagem? É uma linguagem para dizer, quebra essa, alivia aí. Né? Alivia aí. Pastor, mas desse jeito aí, quem é que vai ser crente? Meu irmão, não é comigo que você tem que falar isso não. Eu estou falando do que a Bíblia nos ensina. Nós não temos liberdade de pensar outra coisa. Lembra, eu sei que você já deve ter escandalizado no primeiro impacto dessa fala. Lembra quando eu falei aqui, eu já disse aqui, né, para impactar, para dar uma acordada aí para quem estivesse dormindo. Crente não pode pensar, quem lembra aí? Crente não pode pensar. Nós fomos chamados a crer. Porque quem pensa acha que tem algo a acrescentar. Bem, eu penso diferente, fulano. Já viu aquela pessoa? Ela ouve alguém se pronunciar de algo, sobre algo, aí ela diz assim, eu penso diferente de você. Essa pessoa se sente no mesmo nível superior. Com Deus, alguém convertido, ele já chega dizendo, estou aqui para ouvir 100% do que o senhor tem. Mas você, meu filho, quer falar alguma coisa? Não tenho nada para falar. Só tenho para receber, porque eu não sei nada, sou pobre, 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 pobre. E a pobreza aí, você já entendeu o que nós estamos falando. Eu não tenho nada a acrescentar, eu tenho para receber, para me submeter, para arrepender-me. Muito bem. Então, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Meus irmãos,
Esse entendimento transforma uma pessoa em alguém inabalável. Por que ela vai ser inabalável? Porque Jesus prometeu que quem tivesse nesse propósito, ele estaria junto. Jesus prometeu que, ele disse, olha como é que ele começa a palavra de Mateus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Como que dizendo, tudo que eu vou falar agora, pode ficar tranquilo que tem poder suficiente para manifestar. Qual é o chamado agora? Eu não fui pela Judéia, Samaria, eu não fui por toda Jerusalém? Foi. Pois é, vocês agora vão por todo mundo. Era ou não era um chamado maior? Uma obra maior? Era sem fim. Tanto é que chegou até aqui. O outro lado do continente. Então, o que é que nós vamos... Outro continente, aliás, né? O que é que nós vamos trazer para cá, para o nosso coração e para a nossa mente? Eu preciso me adequar ao chamado. Eu não vou ter, por isso que eu citei exemplos como esse, né? Não é fazer parte de uma igreja, irmãos, nós servimos a Deus, andamos com Deus 24 horas por dia, e de quebra nos reunimos e aqui servimos a Deus. Mas a maior parte do nosso tempo nós passamos entre família, no trabalho e na escola. É a maior parte do tempo. Um dia me perguntaram assim, pastor, por que a gente não tem culto todo dia? Aí eu disse, está repreendido. Aí eu digo, o que é isso, pastor? Aí eu digo, está repreendido ter culto todo dia. Por quê? Como é que a dona de casa vai servir a Deus com o esposo, talvez o esposo não crente, se ela vai estar na igreja toda noite, né? Porque se tem culto todo dia, então é chamado para toda a igreja. Meus irmãos, nós nos reunimos, e que bom que nos reunimos, mas nós devemos servir ao Senhor sendo excelentes com os nossos familiares, sendo bom pai para quem é pai, boa mãe para quem é mãe, bom marido, boa esposa, bom filho, excelente no trabalho. Isso tudo nós vimos aí no começo do capítulo 6 de Efésios, quando falamos sobre servir no trabalho. Também sendo filho, marido, mulher, capítulo 5, nós vemos também do texto de Efésios, mensagens anteriores. Os irmãos estão compreendendo? Então, o que é que faz uma pessoa inabalável? Ela está aqui com o propósito de ver a glória de Deus se manifestar, pessoas se converterem. Você tem um propósito de que pessoas sejam salvas lá no seu trabalho. Você ora por elas, você prega para elas, e se não pode pregar, você vive a palavra para elas verem em você. Você está na preparação do Evangelho da Paz. Amém, queridos? Então, você se torna inabalável, porque o alvo de Deus é abençoar pessoas. É abençoar pessoas. Então, esse chamado está claro, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quando eu falei aqui do crente que fica tentando dar desculpa, é porque, irmãos, diante de uma palavra dessa, não tem como a gente dar uma de crente fraco. O que é o crente fraco, que eu quero dizer? É aquele crente que fica se esquivando da responsabilidade. Eu não sou pastor, eu não sou missionário, como se isso fizesse diferença, né? Irmãos, quem fala assim, quem pensa assim, está diminuindo a comunhão que recebeu, a bênção que recebeu. Como assim? Você não é pastor, não é missionário, talvez não é líder, mas tudo isso é algo na igreja local. Maior e mais intenso que isso é você ter sido, como eu disse no começo, arrancado das trevas e transportado para a luz. Isso é muito maior. Você é luz do mundo, sal da terra. Segundo a Bíblia, você é reino sacerdotal. O que é um reino sacerdotal? Quando o texto de Hebreus cita isso, está falando que em você espera-se uma postura de rei. O reino sacerdotal
é endereçado ao crente, não aos pastores, não aos missionários. Por que é chamado reino sacerdotal? Porque a nossa postura para com a sociedade deve ser uma postura de rei. O rei resolvia os problemas do povo. Em Cristo Jesus, nós temos a solução para os problemas do povo. Temos ou não temos, irmãos? Quais são os problemas do povo? Pastor, só sendo psicólogo para resolver os problemas do povo? Não, meu irmão, estou falando nada disso. A solução de Deus para o homem é o homem voltar para Deus em Cristo Jesus. O vazio que o homem carrega só pode ser preenchido por Jesus. Agora imagine alguém que está nesse propósito. Você acha que os intentos malignos terão poder sobre essa pessoa? Não terão. Eu convido os irmãos, leiam depois, se você puder, leia aí o máximo que você puder, sem interrupção, texto de Atos, a partir da conversão de Paulo. Você vai perceber o que eu estou dizendo, porque o próprio Jesus chega para Paulo e disse: não te cales, mas fala o evangelho, em outras palavras. E o próprio Jesus declara, é revelado a Paulo, aliás, que ele vai ser preso em Jerusalém. E ele sabia que seria preso, mas era uma causa nobre. E você vai perceber que ele chega a Roma com escolta. Não queriam matar Paulo? Pois é, Deus providenciou a segurança dele com um centurião, com uma guarda toda destinada para guardar Paulo. Mas por que isso aconteceu? Porque ele tinha uma mensagem que precisava chegar a Roma. Aí você vai ler Atos, você vai descobrir, o próprio texto diz que toda a guarda pretoriana, aliás, numa das cartas Paulo cita isso, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. O que era a guarda pretoriana? Era o mais alto escalão do exército romano, que ficava ao redor do César. Guarda pretoriana, o mais alto grau da autoridade romana do exército. Por que foi assim? Porque eles eram postos para cuidar da segurança de Paulo, fazendo revezamento de turnos. E aí eles perto de Paulo, o que Paulo fazia? Pregava para eles. Os irmãos entenderam? Paulo, quando morreu, ele disse o que ele disse: eu acabei a carreira, guardei a fé. O que o texto declara é que aquele homem proferiu tudo o que tinha que ser feito. Ele morreu aonde? Em Roma. Em Roma, o mais alto grau das autoridades ouviu o evangelho. Por quê? Porque ele estava com um propósito único de fazer o que Jesus fez. Então, como é que você vai fazer na sua vida? Você vai parar de dar desculpa, e você vai respirar fundo, vai começar a orar mais, vai começar a ler mais a palavra. Você vai resolver os seus pecados. Como assim? Porque Jesus já resolveu eles, só que você talvez não resolveu. Como assim? Se você caminha de pecado em pecado, resolva isso. Pare de fazer isso. Peça perdão, se refaça, corrija e caminhe em santidade, porque essa santidade está liberada sobre todo crente, está liberado para todo cristão. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cumprir o que Jesus disse. Por fim, irmãos, João capítulo 17, abra aí, você está no Evangelho de João, não é? Vamos lá rapidinho. O pessoal do louvor já pode começar a se aproximar aí, que nós vamos já fazer os dízimos e ofertas. Faltou, né? Peguei vocês, hein? Vamos fazer diferente, né, hoje. Tá bom? Capítulo 17, veja aí. Entenda aqui, irmãos. No segundo versículo, terceiro versículo de Mateus 28, o que Jesus disse? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, não é? Sim ou não? Jesus diz aos discípulos que eles deveriam ensinar tudo o que eles aprenderam. Olha só
sob que ótica está isso? João capítulo 17, versículo 6. Primeiro vamos situar você aqui. O que é João 17? É a oração de Jesus a Deus, prestando contas. Jesus está próximo de ser preso e crucificado. E ele agora vai prestar contas com Deus em oração. Aliás, irmãos, está aqui uma boa orientação para você. Você presta conta das missões que Deus te dá? Você fala com Deus sobre a missão que você foi posto para fazer? Como é que seria? Se você está cuidando do seu netinho, sua missão, você tem orado por isso, você tem conversado com Deus. Senhor, eu tenho fazendo tudo que o Senhor mandou. O Senhor colocou no meu coração que eu tinha que fazer isso, eu fiz. Uma boa orientação. Por quê? Porque nós temos que andar no propósito. Você sabe o propósito, então você está firme nele. Vamos lá, ver o restante. Vamos lá, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me destes provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviastes. Notaram aqui? Jesus tinha uma missão, tinha palavras específicas para ministrar sobre eles, e ele agora diz para Deus: Senhor, eu lhes dei tudo. Paulo cumpria isso aqui, irmãos? Cumpria. Leia lá Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo com os anciãos de Éfeso. Ele declara: vos ensinei por 2 anos e meio todo conselho de Deus. Paulo estava cumprindo o que, irmãos? Ele estava cumprindo a orientação de Jesus. Todo crente tem que ter o alvo de cuidar de uma pessoa e buscar ensinar o conselho de Deus. Aqui, irmãos, nós queremos destruir aquela ideia de que discipulado, evangelismo, cuidar de gente, isso é coisa para pastor e missionário. Está destruído isso, porque isso é coisa para discípulo. Diga amém aí, meu irmão. Isso é coisa de discípulo. Quem é discípulo deve fazer discípulo e deve cuidar dessa pessoa. Você quer ser inabalável, meu irmão? Você quer permanecer em toda a situação? Tem que ter o propósito que Cristo tinha. Por isso, irmãos, não tem abertura. Porque é que nós não temos como ter um evangelho assim. Hoje eu estou orando que eu quero comprar um carro. Hoje eu estou orando que eu quero um emprego melhor. Meu irmão, tudo isso vem de quebra. Tudo isso vem no pacote. Mas a grande ênfase é aquilo que é eterno. O que é eterno é que nós vamos permanecer para sempre com o Senhor. E quem for salvo estará para sempre com Ele. E o resto vai se acabar. Não vai ficar nada para subir. Não vai subir esse prédio, não vai subir nossos bens, não vai subir nada. Então, o que é que faz uma pessoa inabalável? É inabalável porque está na missão de Jesus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, o trecho que eu acabei de ler mostra Jesus cumprindo o que ensinou aos discípulos tudo que Deus mandou. E aí, quando ele diz agora, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, é porque você tem que fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Eu quero, em nome de Jesus, meu irmão, dizer para você o que é que compromete essa mensagem, o todo dela, né? É quando alguém quer viver fora desse propósito. As pessoas ao redor estão vendo. E elas estão entendendo que cristianismo é isso que você está vivendo, ou essa pessoa. Estou aqui falando de alguém de forma retórica. Exemplificando somente. E as pessoas entendem que isso é ser crente. Um dia uma pessoa chegou e disse, eu não entendo esse negócio, tem que ir para a igreja com a Bíblia. Né? E ela não se via assim. Por quê? Porque ela só consegue entender o que ela vê. Ela não crê em Deus e toca o Senhor pela fé.
Então, se ela olha para nós e nós não temos paz no coração, não somos felizes com Cristo, nós não caminhamos segundo o propósito de Cristo, elas estão vendo. E elas vão entender aquilo que vivemos como a verdade. Eu quero com isso, meu irmão, chamar você à oração. Feche os seus olhos. Fique de pé no seu lugar. Se você sentiu que precisa se arrepender, se arrependa. Se você está fora do propósito, volte para Ele agora. Pode começar a orar conforme o Senhor tem falado ao seu coração. Meu Pai, nós oramos pedindo, Pai, a Tua presença, o Teu poder agora sobre os Teus filhos. E declaramos, Pai, o nome do Senhor sobre a vida de cada um aqui, Pai. Declaramos o Teu nome sobre os Teus filhos, a Tua glória manifestando novidade de vida. Sim, Pai, anseio por ver as coisas do Senhor se revelando, se cumprindo. Genuínos discípulos de Jesus. Pai, te pedimos, Pai, enche nosso coração. Derrama do Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Sim, Pai, e é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Pai, eu te peço que o Senhor enche essas mãos com a Tua unção, com o Teu poder, para buscar a Tua face, para ser transformado e para viver a fé intensamente, como diz a Tua palavra, Senhor. E nós abrimos mão, lançamos fora todo o aguilhão das trevas, todo o aguilhão da religiosidade, e declaramos, Pai, fomos chamados para um relacionamento santo e genuíno com o Senhor, e a Ti, Pai, nos entregamos, em Cristo Jesus, amém e amém, em nome de Jesus. Antes de encerrarmos, nós vamos adorar o Senhor, e você terá a liberdade de dedicar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, quero lembrar aí também do retiro. Eu mesmo já fiz paguei a primeira parcela do retiro, são 3. Se você quiser fazer isso, você já pode também. Tem lá as orientações no grupo. E eu quero também fazer menção, agradecer, pela Cantina Domingo. Foi uma bênção, e a cantina foi todo o recurso destinado para a construção do banheiro. Desafio você também a participar das ofertas para o banheiro, metro quadrado do banheiro. Se Deus quiser, nós em breve estaremos retomando as obras aí. Tá bom? Vamos então. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Sim, Pai, nessa hora queremos consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor. E queremos, Pai, acima de tudo, declarar que o Senhor é Deus para abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso Brasil. Seja o Brasil abençoado pelo Senhor. E queremos agora também, Pai, apresentar os enfermos diante de Ti. Pai, abençoa o irmão Lili, ali no Rio de Janeiro. Toma em Tuas mãos sua vida.
Abençoe, Senhor, Samuel. Toma em tuas mãos sua saúde também, Senhor, que sejam boas as notícias quando ele estiver vendo os resultados dos exames, indo até o médico, Senhor. Oramos também, Pai, pedindo o teu fortalecimento para a vida da irmã Maria José. Senhor, sempre ao lado do seu esposo, abençoe a tua filha e continue abençoando sua saúde. Abençoe a irmã Marilza, toma em tuas mãos sua filha. Abençoe, Senhor, a filha da tua serva. Abençoe, meu Pai, também a irmã Neuza, toma em tuas mãos a irmã Maurina. Cada um, Senhor, que tem enfrentado dificuldade de saúde, Pai, seja a tua mão poderosa trazendo cura, milagre, e todos os demais, Senhor, sejam abençoados, a irmã Laudelina, todos os demais sejam abençoados, a sogra da Mariana, toma em tuas mãos também. Sempre temos orado e declaramos sobre os colégios dessa cidade, desse bairro em especial. Nós clamamos pedindo a bênção sobre todos os colégios, a creche. Seja a tua bênção do diretor ao professor, inspetor, aos serviços gerais, a cantina, todos que trabalham nos colégios, os pais dos alunos, os pais das crianças na creche, as crianças, todas as crianças que estudam no ensino médio, Senhor, ensino fundamental, sejam abençoados em nome de Jesus. E declaramos, Pai, o teu nome sobre esta igreja, sobre o teu povo. Sejam abençoados em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado a bênção e o milagre em nome de Jesus. Amém e amém.